Boa tarde, meu nome é Rafael Emerick, eu sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo, do campus da Serra, e esse é um trabalho que a gente orientou no ponto de presença da RNP no Espírito Santo. É um trabalho que foi feito pelo Matheus, que hoje já não trabalha conosco, né, por isso que ele não está aqui, ele já está numa empresa de tecnologia lá do Estado. Basicamente, a gente tem pode ligar só para me organizar, por favor? A gente tem essa cultura no POP lá do Espírito Santo, né, dos problemas que a gente encara no dia a dia, a gente desenvolver eles na formação dos alunos que trabalham conosco. Então, a primeira questão é o que é o POP-S, né? Para quem conhece, aí, o Bertoldo falou ontem, se você faz essa pergunta para alguém que trabalha num POP, ele vai gaguejar para explicar, não é fácil explicar o que é um POP da RNP, né? Mas na prática, a gente é um convênio entre a RNP e a Universidade Federal. A RNP o ponto de presença da RNP fica dentro da universidade, que é comum em outros POPs, né? Mas a gente também tem um papel de facilitador da rede acadêmica. Então, a gente tem uma relação, por a gente estar dentro da universidade, né, temos uma aproximação muito grande com os grupos de pesquisa, com as atividades de ensino. Então, a gente tenta ligar as coisas todas para melhorar a formação dos alunos lá no nosso estado. Além disso, a gente opera a rede Comep lá do Espírito Santo, né, uma rede de fibra ótica que está operando lá desde 2005. Hospedamos também o Wix, né, o Wix lá de Vitória, um dos pontos principais fica lá na UFES. E a gente desenvolve projetos juntos com a diretoria adjunta de operações da RNP anualmente, principalmente garantindo a disponibilidade dos serviços, né, e também apresentando projetos de inovação continuamente. Bom, a gente está no Espírito Santo, né? Para quem não conhece, a gente está ali, aquele estado ali que fica a caminho para quem vai para a Bahia, para Vitória, mas para quem não conhece, a gente está dentro da UFES, e para quem tiver a oportunidade de conhecer, é um lugar bacana que você pode ir de uma praia para uma região fria, com 70 quilômetros. Lá tem muito café bom, muita cerveja boa. Eu recomendo. E lá, desculpa, eu acho que meus amigos do Pop da Bahia já foram embora, lá é o único lugar que você pode comer a verdadeira muqueca. Então, se você for lá, a experiência, desculpa, mas é única de lá. Bom, a RNP, a rede acadêmica, foi o primeiro, vocês bem conhecem, o primeiro AS do Brasil, e ela tem um ponto de presença em cada estado. Nós estamos aqui, né? Conectados por uma rede multigigabit, onde o backbone é operado pela própria RNP. E, basicamente, a rede dá acesso às instituições de pesquisa e ensino. Então, diferente de uma rede comercial, a rede acadêmica ela tem o perfil de precisar ter sobra de vazão. Então, os circuitos e as conexões precisam ter folga. A gente não pode utilizar conexões, as conexões têm que naturalmente ter baixa latência, mas a gente precisa de uma sobra de vazão justamente para poder atender a experimentos científicos, a transmissões de cirurgias, etc., como já aconteceu. Bom, além disso, do seu backbone, a RNP também tem conexões internacionais, se conecta em todos os pontos de troca de tráfego, né, os antigos PTTs, né, os ICs. E, para dar capilaridade, ela tem as redes metropolitanas e circuitos contratados, né? Então, aqui, do ponto de vista de cliente, ela contrata provedores que fazem a capilaridade das instituições de ensino e pesquisa até o ponto de presença. Então, isso são circuitos contratados aí, em licitações anuais, se não me engano, e basicamente, ou chega num POP ou chega num ponto de agregação. Para a gente ter uma noção aí de volume de instituições, né? Hoje, se não me engano, no monitoramento em tempo real, a gente tem mais de 1.300 instituições conectadas. E, esse slide repetiu. No Espírito Santo, a gente tem um alcance, a gente pode dizer hoje que todas as instituições têm pelo menos uma conexão de 100 megabits por segundo, ou de 1 giga ou de 10. Né? No interior do estado, são todas conexões de 100 megabits por segundo. E
São links que atendem cerca aí de 50 mil usuários pendurados nessa infraestrutura. Então, é uma coisa crítica, né? Principalmente se falando de serviço público. Os principais clientes são instituições de ensino e pesquisa, o IFES, em todos os campos do IFES, né? Do Espírito Santo, a UFES também. Então, é um ambiente razoavelmente crítico, né? Que você hoje ficar sem internet é bem problemático na instituição de ensino. O SLA contratado desses links, né, ponto a ponto, é de 99,6%. A gente pode dizer que são links de alta disponibilidade. Mas o problema bom, como a gente precisa ter sempre reserva de banda, né, como é que a gente consegue sempre medir a largura de banda desses links, né? Então, sobre desempenho, a gente fazendo um recorte lá do que a RNP contrata, né? O SLA de um contrato, se alguém quiser prestar o serviço de conexão ponto a ponto, é mais ou menos esse aí, taxa de perda de pacotes de 0,1, largura de banda maior ou igual a 99% do que foi contratado, latência no máximo de 100 milissegundos e uma coisa que eu aceito, né? Que é uma definição meio estranha para mim, Clear Channel, né? Tá lá, você precisa fornecer um canal Clear Channel. Na verdade, entender esse termo, a gente precisa entender que antigamente a RNP operava sobre SDH, sobre rede PDH, onde, de fato, ela contratava circuito, onde a gente tinha garantias da banda e da latência, você ativava ali no começo, né, comissionava quando o operador entregava, e aquele recurso estava fim a fim alocado para a gente. Só que o custo desses circuitos, e frente à demanda, né, para a internet, não se justificou. Então, a RNP fez uma mudança para cima de circuitos virtuais. Basicamente, hoje, as contratações são feitas em cima de entrega em Ethernet, né? Então, como é que a gente consegue caracterizar uma coisa que é Ethernet, é uma rede de pacote, num circuito virtual Clear Channel, né? O que seria isso? Só tem meus pacotes na rede? Ou ninguém compete pela minha largura de banda? Bom, é mais ou menos isso. É eu ter a expectativa da rede de circuito sobre uma rede de circuito virtual, que é uma rede intrinsecamente de comutação de pacote. Bom, então, quando a gente sempre tem o perfil do nosso primeiro atendimento lá, que é feito por alunos, né, é sempre o técnico da instituição cliente, e qualquer falha, qualquer problema que ele tenha, ele quer simplesmente saber se o problema é na rede interna, se o problema é no link ponto a ponto ou no backbone. No backbone é fácil de você localizar, porque, inclusive, são problemas que correlacionam várias instituições, então é rápido de você identificar. Agora, você localizar se o problema é no link ponto a ponto ou no lado da instituição é uma coisa difícil. Para questões de certificação de RFC, tamanho de pacote, enfileiramento, o ping até que resolve rápido para a gente ter uma resposta instantânea, né? Você pode gerar diversos tamanhos de pacote, ver se eles estão passando, porque as próprias placas respondem, né? ou as interfaces virtuais, etc. Agora, você garantir que aquela banda contratada está disponível, que aquela perda de pacote que está acontecendo não é porque, eventualmente, o provedor está saturando um caminho conjunto que liga lá o interior do estado inteiro, num link que teria que ser Clear Channel, é muito difícil da gente definir, porque, do nosso ponto de vista, né, a ponta A, que seria a nossa rede de distribuição, está operando, a gente tem um monitoramento, e a gente tem na outra ponta a rede da instituição, né? Do nosso ponto de vista, a gente quer naquele Clear Channel ali, aquele cabo, né? Do nosso ponto de vista, os frames saem do nosso roteador, chegam lá e vice-versa. Só que, na prática, o que acontece muitas vezes é isso aqui, né? Opa, eu estou fazendo besteira. A gente tem uma sobreposição, né? A gente tem rede sobre rede, subcontratação, enfim. E para atender, muitas vezes, aquele SLA de 99,6, a operadora, às vezes, tem site backup, que é uma infraestrutura já em rádio, enfim. E, às vezes, você diagnosticar isso num evento que acontece dentro da rede da operadora, ou de um terceiro, ou de um quarto contratado ali, né? O serviço pode ser até quarteirizado. Agora, com o NFV, isso vai explodir, né? Tudo acontecendo em memória. Então, a gente tem um diagnóstico de se aquela vazão, aquele link está realmente disponível, que justifique aquela reclamação do usuário por perda, principalmente perda de pacote, né, porque por latência a gente consegue testar bem com ping, é bem complicado. Então, o principal ponto é a gente entender
a diferença entre vazão e largura de banda, né? Todas as vezes que você precisa comissionar alguma coisa, você põe uma ferramenta que gera algum tráfego e o retorno do que essa ferramenta captura no fluxo dela é o que ela conseguiu alcançar, né, de vazão, a capacidade, né, seria mais ou menos eu botar um monte de carros vermelhos e ver quantos carros vermelhos que eu conheço voltam. Então, eu tenho a minha percepção de carros vermelhos, a vazão de carros vermelhos. Acontece que, se minha estrada estiver ocupada por outros canais de redes no underlay, eles vão concorrer no encaminhamento. Então, e aí que começa você discutir o que é clear channel ou não é clear channel, né? Então, muitas das vezes, a RNP tem por procedimento comissionar o link na entrega. Então, eu entrego, o link está... Eu desconecto tudo, né, faço uma parada no link e ponho o meu gerador de carga, faço um loop na ponta, como recomenda as boas práticas, e vejo o que volta. Bom, mas quando eu ligo o tráfego novamente, dou o aceite, as coisas podem mudar. Via software, via comando, via shaping, muitas coisas podem acontecer, e aquele comissionamento que eu fiz quando o operador entregou o link Ethernet, ele já não vale mais. E aí o que a gente vai fazer? Vai fazer testes continuamente? Bom, esse era o nosso problema. Então, a gente entende que gerar testes de maneira agendada, por exemplo, 3 horas da manhã, não faz sentido, porque não tem tráfego 3 horas da manhã concorrendo dentro da infraestrutura do provedor. Deixar testes agendados também é ruim, porque aquele teste agendado, às vezes, ele gera logs, gera eventos que te atrapalham e te atrasam em outro troubleshoot. Então, ele vira, você continuamente tem um concorrente pelo teu tráfego que é totalmente desnecessário, né? É mais ou menos assim, vamos tirar sangue todo dia para ver se o sangue está bom. É meio inconveniente tirar sangue, né? Então, fazendo uma analogia. Então, o nosso problema que partiu do TCC era esse: comissionar a real largura de banda, né, e não a vazão, contratada de um circuito virtual, só que de forma ágil. O que é forma ágil? É forma agora, eu quero ver se está funcionando agora. Por quê? Porque nossa equipe de nível 1 é formada por alunos, e que é complicado toda a certificação, toda a perda de pacote, você ter que escalonar aquele ticket, aquele problema, para um cara mais experiente, sendo que é um problema que, às vezes, o próprio provedor está ali empurrando com a barriga para ganhar tempo, para resolver algum problema, e você precisa de ter a resposta ali no telefone. Ou até mesmo que um bot possa gerar esse teste automático dentro de condições de controle, e já no ticket já abrir informação, ó, esse link já não está funcionando dentro da largura de banda contratada. Isso justifica, por exemplo, essa perda de pacote, essa instabilidade. Mas isso sem precisar agendar paradas. Eu não parar uma instituição ali que tem 1.000 a 3.000 usuários é uma coisa muito complicada, né? A gente nem pode fazer isso, tem que marcar fora do horário comercial, e as coisas se esvaziam. Não faz sentido você comissionar uma coisa que o problema só acontece no período crítico. Então, a gente queria alguma coisa plug and play, sabe? Botou, funcionou, em 10 segundos, 15 segundos, a gente sabe se está dentro ou fora da especificação. Bom, a RNP ela tem um serviço hoje que faz isso operacionalmente. Isso que a gente desenvolveu é um mínimo produto viável nosso, como um TCC. É uma coisa, vamos dizer, experimental, mas que, para o nosso contexto lá, entrou em operação esse ano, ou seja, e a gente traz aqui para a comunidade justamente para expor e receber críticas, e a gente poder aprimorar e até ver a demanda da gente continuar ou não investindo esforço nessa ferramenta. Mas a RNP tem o seu serviço, que para a gente lá não atende justamente por essas questões de complexidade de execução, de você precisar marcar janelas ou você deixar testes contínuos, né? Isso para a gente não é satisfatório. Então, basicamente, como a gente tem um contexto bem rico, né, foi uma experiência de desenvolvimento de software. Então, quando a gente fala em desenvolvimento de software, fica mais fácil a gente desenhar em camada, né? Basicamente, existe a API do Valida, que é uma camada de software em JavaScript, né? A gente usa, e isso é a grande descoberta que a gente fez, o Node.js para controlar coisas assíncronas é uma solução muito boa. E nativamente a gente já exporta uma API pelo Express. Então, basicamente, o Valida é um despachador, vamos falar assim, de testes encapsulados. Então, a gente define os testes que a gente quer, então a gente poderia encapsular qualquer teste em camada de usuário, e a gente também conseguiu encapsular
testes experimentais usando package, né, com funções de kernel, para gerar pacotes. Mas, até assim, o que a gente mais usa é o IPF mesmo, que é do perfcionar. Basicamente, uma vez que a gente tem esses perfis de teste, a gente, sob demanda, num clique do nosso operador de nível 1, a gente instancia o que aqui a gente está chamando de LDTE, que seria um encapsulamento com tudo que a gente precisa para buscar informação. Então, a gente tem, basicamente, o AP que vai gerar carga, né, a gente tem ele sempre em par, eu vou explicar mais em frente, e a gente tem um aplicativo coletor de estatísticas. Então, a gente fica nas duas pontas coletando SNMP, tráfego UDP que passa nos 1% que nos sobra, né, e a gente consegue ver o que está passando na interface das pontas. Então, a gente gera um tráfego complementar ao que está passando, sem precisar parar a instituição. E o que viabilizou isso foi justamente usar o Node.js, porque o Node.js ele despacha os programas em paralelo, de maneira assíncrona. Então, a gente tem tudo em tempo real e sem acoplamento. Na parte de cima, né, vamos dizer assim, para indo para o front-end aqui, a gente tem um banco de dados em Mongo, que guarda o histórico de teste, e tem uma API REST que serve para a gente botar outras aplicações, por exemplo, sistema de monitoramento, sistema de ticket, ou um bot pode solicitar testes. A gente pode estender os testes, por exemplo, a gente poderia confeccionar aí, pegar a RFC 2544 e traduzir ela para um conjunto de requisições HTTP e aí botar para executar no IPF, no Valida. E, por final, né, na cereja do bolo, a gente tem uma interface de visualização onde nossa equipe tenha o acesso mais, vamos dizer, amigável. Então, basicamente, a experiência foi proveitosa porque, fim a fim, a gente utiliza JavaScript, a gente conseguiu desempenhos bons, e o encapsulamento a gente tem aqui do ambiente de validação é em container Docker. Então, a gente consegue ter imagens bem estáveis e bem formatadas para a gente disparar sob demanda, né? Bom, daqui vou passar rápido, a gente está meio atrasado, mas o grande pulo do gato é justamente a biblioteca libuv, onde a gente tem nativamente no Node.js um enfileiramento das requisições e um despacho, vamos dizer assim, um despacho para os comandos que aí são tratados por outras aplicações. Então, tudo acontece em paralelo, desde que você não trave, né, que o Node.js ele é monothread. Então, você tem que trabalhar basicamente com requisições assíncronas, né, esperando as callbacks, enfim. Além disso, a gente usou o Docker para encapsular os testes. Então, a gente tem, para cada tipo de teste, uma imagem que ocupa bastante espaço, que boota rápido. A gente não poderia ser uma máquina virtual, mas a máquina virtual tem um tempo para ela carregar e um tempo para ela desligar. Deixar uma máquina virtual ligada também não é fácil, porque, dependendo do contexto, as configurações mudam. Então, a gente queria que o nosso aluno lá, que está no nosso nível 1, que, apesar de parecer, né, a gente consegue treinar ele rápido, e ele dá um calor na operadora, mas a gente precisa dele rapidamente dando esse calor na operadora. Então, quanto mais fácil for a interface, isso era um requisito. Então, a gente deixou tudo pronto numa interface web. E o teste que acontece é basicamente esse. Do lado do POP, a gente instancia dois containers e a gente força um tráfego entre os dois containers, utilizando um par de VLANs ou roteamento por ACL na borda, enfim. A gente força que o tráfego vai até a instituição ponta do cliente, daqui para dentro já é instituição, né? E a gente consegue ver se esse link aqui, que aqui dentro está toda a infraestrutura da operadora ou subcontratada, né? A gente consegue ver se está dentro ou fora do combinado. Bom, aí basicamente a gente usa isso tudo por requisições HTTP no padrão REST, né? Aqui é uma resposta, né? Então, se as máquinas poderiam disparar isso aí, a gente pega as respostas e poderíamos ter um tratamento disso automaticamente. No trabalho do Matheus, a gente fez um comissionamento, a gente criou um ambiente e falou, vamos validar para ver quantos clientes a gente consegue atender, fazer teste simultaneamente, né? Porque não adianta para cada cliente você ter que ter toda uma configuração, então a gente fala simultaneamente quantos clientes a gente consegue testar. Então, a gente botou um switch na frente da máquina física, que era uma máquina física que estava lá, que não era grandes coisas, e fez os testes de homologação para ver se o próprio ambiente gerava overhead e gerava ruídos de medição. Bom, todos os resultados foram satisfatórios, a gente conseguiu certificar até 940 MB em TCP,
Então, a gente viu que até 9 clientes 100 megas a gente conseguia validar simultaneamente. Em termos de latência, a gente pegou 2 máquinas de teste que a gente tinha paradas e fez um comparativo como tudo roda nativamente como aplicação, né, não temos nenhuma estrutura de virtualização mais sofisticada, a latência também se comportou muito bem. Cada um desses testes aqui, então 50 testes, são 100 containers em execução, porque são sempre em pares, né, um gerando tráfego para o outro. Bom, a gente também fez uma análise de consumo de memória, então, mesmo o TCP, que tem bastante overhead, a gente, para 50 testes simultâneos, ou seja, certificando 50 clientes, hipoteticamente, se a gente tivesse interface, né, suficiente para isso, uma interface de 10, a gente ocupou, no máximo, aí, não chegou nem 1 GB de memória da máquina. Então, em termos de processamento, a solução se apresentou bem escalonável. Além disso, a gente fez o teste de criação e destruição daquela infraestrutura, porque a ideia é ser plug and play. Então, quanto tempo leva eu levantar o par de containers e quanto tempo gasta para eu derrubar esse par de container? Então, a gente fez medições para até 10, menos de 10 segundos ali. Para 10 testes simultâneos, em 10 segundos, a gente está validando 10 clientes ao mesmo tempo. Claro que uma situação de você fazer um comissionamento de 50 clientes ao mesmo tempo, mesmo assim, a gente tem um tempo inferior a 1 minuto. Quando a gente fez o comparativo com máquina virtual, né, a gente fez esse balanço, mas e se fosse máquina virtual? O tempo cresce rapidamente. Para 10 máquinas virtuais, já são quase 200 segundos, que já é um tempo que, num telefone, você falando ali em tempo real com o provedor, já passa. Né? E se a gente chegar em 50, 1.400 segundos. Então, mostrou que a solução é mais adequada do que máquina virtual. E, por fim, a gente teve a audácia de botar o ambiente em um ambiente em produção e fazer um teste na Vera. Né? A gente viu que todos os testes não geraram indisponibilidade, isso em laboratório, e falou, vamos colocar em produção. Selecionamos 9 clientes do mesmo provedor, né? E fomos ver como é que estava, de fato, o serviço desse provedor. Então, aqui, basicamente... Opa! Desculpe. Aqui, basicamente, a gente tem a nossa máquina, onde a gente aloca os containers, o switch. Esse switch ele só existe para dar configurabilidade, para a gente poder jogar para várias redes diferentes, para ficar mais modular a solução. E o roteador de acesso na ponta A e os roteadores da ponta B dos clientes. Bom, no cenário que a gente fez o teste à meia-noite, a gente teve esse comportamento. Então, aqui a gente pode ver o início do teste, o tempo de estabelecimento dos 9 testes simultaneamente, né, dos 18 containers, e que esse conjunto de cliente estava dentro mais ou menos da especificação do 100 mega, e o cliente, se não me engano, o G, esse cliente já não passou no teste, ele quer um link de 100 e não chegou nem a 20. E 2 clientes desse mesmo provedor, né, eles passaram, ou seja, o filtro lá que limitava não estava limitando. Então, a gente conseguiu passar de 100 mega nesses 2 clientes e a gente teve que fazer testes por fora, né, porque a gente botou 9 clientes porque eram 900 mega de limite. Se 2 clientes passavam, eles iam sujar. Então, a gente teve que isolar esses 2 clientes em testes separados. Quando a gente repetiu o teste nos mesmos clientes, agora às 10 horas da manhã, olha o que aconteceu. O comportamento se abriu para diferentes clientes, ou seja, de fato, o provedor estava compartilhando a infraestrutura dele para aqueles clientes. Então, muitos clientes aqui perderam, bateram aqui na casa de 60 mega, quase 40% a menos do que o contratado. Os links que estavam com folga, provavelmente numa infraestrutura local lá ótica, continuaram muito bons. Quando a gente repetiu o teste às 15 horas da tarde, a dispersão aumentou ainda mais. E isso mostrou que, rapidamente, a gente conseguiu condenar o serviço daquela operadora, e aí, com essa ferramenta, a gente conseguiu dar um calor bem forte nela. Inclusive, ela foi fazer uma visita para ver o que estava acontecendo, né? E isso foi bom, porque ela, em vez de rejeitar, ela aprimorou o seu serviço e melhorou a qualidade do atendimento, e, enfim, está em expansão lá no estado. Bom, era isso. Então, a ferramenta a gente consegue fazer testes rápidos. A gente usa a API REST, então eu queria fazer uma demonstração daqui, com um teste em tempo real. Consegue? Como eu sou professor lá do Campus Serra, eu vou fazer um teste agora lá no campus. Deixa eu ver que eu conectei. Deve estar... Virou?
Obrigado. Está espelhado, né? Bom, então, por detrás disso aqui, eu já mostrei para vocês, tem bastante coisa, mas aqui é a interface, o front-end da aplicação. Então, eu vou escolher aqui o IFES da Serra. E aqui a gente sempre tem como prática usar fluxos TCP de maneira complementar, porque daí o TCP vai no limite da ocupação. Então, a gente não gera indisponibilidade. E se gerar uma ocupação muito grande, a gente tenta fazer o teste menos de 20 segundos, porque a gente não quebra as sessões TCP do usuário. Então, para o usuário fica transparente. A gente faz um teste e nem percebe. Agora, o teste tem que ser rápido e a ferramenta tem que estar protegida, né? Senão podemos ter problemas. Então, aqui a gente viu e tem um microserviço agora que está coletando as interfaces nas duas pontas e a gente está vendo em tempo real a utilização lá da... Eu não consigo ver exatamente, mas a gente está com um tráfego aí mais ou menos voltando de 20 mega e indo de 80, né? Então, eu vou pedir um teste aqui TCP para gerar aí um complemento. Vamos botar... Como o TCP ele vai se adaptar, eu vou gerar de 100 megas mesmo, durante 10 segundos e com 5 threads para a gente poder forçar o processador da máquina. Então, quando eu inicio o teste, nesse momento, é provisionado a infraestrutura, né? Se não tiver nada, a gente tem que ver. Foi feita a demonstração. Zero PDM, efeito de demonstração é sempre bom. Deixa eu pegar uma segunda instituição. Bom, se zerar agora, essa ferramenta a gente está usando bem todo o ano de 2018. Né? Aqui a gente está uma utilização aí de até 20%. Eu vou gerar aqui, vamos botar 50 MB de tráfego TCP. Durante 10 segundos, com 10 threads. Agora, então, a gente consegue certificar, durante 10 segundos, a gente levou o link no seu estresse máximo, né? E a gente viu que esse link é ok, tá ok, então a gente não tem o que reclamar com o operador. Então, isso a gente poderia fazer no telefone durante um tempo bem curto. O primeiro teste provavelmente pode ter dado algum problema no container ocasionalmente, mas era isso que eu queria mostrar. Então, de maneira bem rápida, a gente consegue fazer um negócio que, normalmente, você precisa envolver muita gente, né, para fazer esse tipo de comissionamento. Obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Perguntas, dúvidas, comentários? Boa tarde, parabéns pela iniciativa aí, parabéns pela dedicação. São duas perguntas. A primeira é que se vocês notaram essas irregularidades, foi uma operadora de nível nacional ou foi um provedor regional? Eu vou me reservar o direito para não comprometer as empresas locais e não responder, porque não é legal a exposição. Bom, se bem que a resposta ela pode ser bem abrangente, né? Você não precisa falar qual operadora foi. Porque no Espírito Santo você pode contar poucas, né? Então, se eu falar, fica fácil aqui de induzir qual que é a resposta. Então, vamos passar essa pergunta. Eu posso te falar, a gente pode conversar no Beleza. break. Tá que essa pergunta ela tem uma necessidade de a gente saber. Mais duas. A segunda é se vocês têm intenção de divulgar essa ferramenta para que o próprio provedor possa certificar o circuito. Tá? Porque pela complexidade ela foi bem bacana, bem elaborada, né? Ela abrange vários critérios aí. Isso. Esse é um trade-off para a gente, porque dependendo de como a gente abrir a ferramenta, ela pode ser um mecanismo de negação de serviço, né? Porque se você conseguir gerar carga o tempo todo, eventualmente o critério de acesso é muito complexo. Então, a gente precisa ainda de esforço. O problema é que a gente acaba tendo esse skill lá de também ter desenvolvimento, então a gente perde muita gente muito rápido. Então, a gente tem uma média de perda de equipe de 1 por ano para as empresas de tecnologias. Então, hoje a gente ficou sem fôlego. E o nosso objetivo hoje
para criar uma camada de segurança, onde a gente possa controlar e ter mecanismos de controle. Porque hoje, por exemplo, ela está numa VPN, com acesso restrito, uma rede isolada, então isso demandaria esforço, né? A gente ainda pensa, a gente simplesmente não divulgou num GitHub, porque simplesmente abrir uma ferramenta, botar no GitHub, às vezes pode ser a morte da ferramenta, porque se você não tem uma boa documentação, se você não tem uma boa descrição de como ativar, e a gente ainda não teve fôlego. Então, eu convido aqui empresas que tiverem interesse até de financiar, de nos ajudar de alguma forma, se for útil, né? Que eu imagino que muitos provedores subcontratam capacidade em nível lógico, então, para você poder ter o seu fornecedor ali bem próximo, isso ajuda muito. Mas aí essa perna a gente não teve. A gente também tem a ideia de poder usar a ferramenta para IoT, então para a gente usar dentro de rede Wi-Fi, para a gente conseguir fazer comissionamentos intracampus, né? A gente poder estender, isso foi uma das razões da gente usar REST, para a gente poder bypassar o firewall do cliente e ir lá dentro, tentar ver mais dentro da rede, isso é possível, né? Basicamente o que a gente precisa é de uma estrutura de loop, que o tráfego volte e a gente consegue monitorar e ter um comissionamento. Legal. Você demonstrou no mapa lá os pontos que a RNP está atuando, tem POP. Existe alguma interligação interestadual que é da malha própria da RNP ou todas são subcontratadas? Hoje, a RNP ela tem parcerias. Eu não posso bem falar pela RNP, porque eu não estou bem dentro disso aí. O pouco que eu sei é que ela tem parcerias com empresas, com Furnas, inclusive, se tornou público, e ela tem parcerias também com operadores nacionais que dão um Lambda, que ela interconecta o backbone dela, e ela simplesmente põe a interface. Tá legal. Obrigado e parabéns. Obrigado. Então, uma salva de palmas para o apresentador. Obrigado.